Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a seleção natural e a origem das espécies a partir das espécies existentes. Então eu vou fazer para vocês um modelo com acerolas, certo? E vou mostrar como uma espécie de acerola pode se transformar depois em outra espécie de acerola. Supondo aqui que a principal diferença das espécies seja o tamanho. Então o que acontece na natureza? Na natureza existem vários tipos de acerolas, pequenas, médias e grandes, como está aqui na mesa. Tá? E essa variação de acerolas ela pode ser originada por meio de mutação, que eu vou representar a mutação aqui por essa folha. E a variação também é do crossing over, da fecundação, né, da relação sexual, troca de material genético. Então, as espécies se originam a partir de troca de material genético e mutações. Então nós vamos dar um exemplo aqui de uma acerola na geração 1. Tá? A primeira geração de acerolas é uma acerola bem pequena e nós vamos se concentrar só no tamanho agora, tá? Esqueçam a cor das acerolas. Ela é uma acerola pequena e conheceu, né, outra acerola pequena. Então, como a gente espera que seja o filho dela? Seja uma acerola também aqui, ó, pequena. Se essas acerolas pequenas forem sempre encontrando parceiros pequenos, elas vão continuar nesse tamanho pequeno, talvez um pouco maior, talvez um pouco menor, mas sempre pequenas. Agora estão conhecendo outras acerolas e vão originando filhos pequenos, tá? Na melhor das hipóteses, médios. Só que um belo dia pode acontecer essas acerolas conhecerem, por exemplo, um indivíduo maior. Então nós estamos tratando aqui de uma população de acerolas. Tá? Aí ela vai originar como filhote uma acerola maior, um pouco maior. E aí vocês têm que pensar o seguinte, ó, essa acerola ela nasceu, cresceu e começou a frutificar com 5 anos. O filho dela vai demorar mais 5 anos para frutificar também. E só frutifica quando troca material genético com outra acerola, não é verdade? Que é o pólen. Então aqui, ó, se cada acerola demorar 5 anos para frutificar, nós estamos falando de gerações que somam 1, 2, 3, 4, 25 anos. Tá? 5 anos vezes 5 gerações. Então tem 25 anos de nascer, crescer, desenvolver e trocar material genético para originar esse indivíduo de acerola com esse tamanho aqui. Tá? Aí vamos supor que ela conhece uma acerola maior. Vai originar uma acerola já bem maior como filho do que as acerolas que a gente partiu. Tá? Aí conhece uma maior ainda. Vai originar um filho cada vez maior. Isso vai acontecendo porque sempre elas estão trocando material genético com acerolas de tamanho cada vez maior. Ó. Então, isso é uma coisa que não é muito comum na natureza, né? Por exemplo, uma acerola pequena trocar material genético com uma um pouco maior, o filho dela trocar com uma um pouco maior, o filho dela trocar com uma um pouco maior, e sempre trocando cada vez com um pouco maior. Não é muito comum, mas acontece na natureza. Até o momento que essa última acerola aqui, ó, quando ela encontrar uma acerola pequena, e vamos supor aqui, ó, que elas são tão diferentes em tamanho que não poderia ocorrer a troca de material genético por motivos morfológicos. Tá? Então essa espécie de acerola aqui, ó, ela é muito grande, a gente poderia pensar em cachorros, né? Ela é muito grande para trocar material genético com a outra que é muito pequena. E o que aconteceria? Quando uma acerola não consegue trocar mais material genético com a outra e originar uma terceira acerola fértil, a gente tem o nascimento de uma nova espécie.
se o conceito de espécie for indivíduos que conseguem trocar material genético e originar indivíduos filiais, né, resultantes também férteis, aí isso aqui seria uma nova espécie. Essa acerola aqui, ó, em relação àquela acerola lá, ó, tá? Já não consegue mais trocar material genético, pelo motivo de diferenças de tamanho, tá? Outra forma de ocorrer a diferenciação das acerolas, né, em termos de tamanho, são as mutações. Nesse momento aqui, ó, nós podemos ter o seguinte: essa acerola aqui, essas duas, originaram um filho mutante. Aí eu vou colocar aqui, ó, mutante pequeno. Então quebrou a sequência que vinha de acerolas cada vez maiores. Então a mutação, ela origina a variação genética, e se essa mutação for herdável, vai passar adiante esses genes mutantes e eles vão ser testados contra o ambiente. Se eles sobreviverem, pode se originar uma acerola bem diferente, tá? E se ela for se combinando com outras acerolas, o gene mutante poderá ser passado adiante e aí originar uma nova espécie de acerola mutante, tá? Vamos supor que o mutante fosse bem diferente, fosse esse aqui, ó. Aí ele vai entrar em relação com essa aqui, ó. Vai originar um filho assim. Aí originou com essa aqui um filho assim. Então essa acerola aqui, por exemplo, e essas aqui, ó, já são bastante diferentes. Ó, de novo, originando acerolas com uma tendência ao alaranjado, por exemplo. Já são bem diferentes, pelo menos essa aqui, essa aqui, essa aqui, das originais lá, tá? Por causa que a mutação introduziu bastante verde aqui. Tá? Uma outra coisa que pode acontecer é uma barreira geográfica, por exemplo. As acerolas começam lá conhecendo parceiros, né, e originando acerolas, filhos, e de repente, aqui, por exemplo, ocorre um isolamento geográfico. Existe aqui, vou fazer com essa cartolina aqui, ó. Ó, aqui, por exemplo, se cria uma barreira geográfica e essas acerolas aqui não podem mais trocar material genético com aquelas lá, ó. Aí elas vão seguir o caminho delas aqui, e as outras eu vou baixar lá, ó. A gente vai mostrar que elas podem seguir o caminho delas. Ó. Lá tem bastante acerola grande, elas vão conhecendo acerolas grandes e vão originando sempre acerolas grandes. Vai ficar uma espécie, depois de muito tempo isolada, somente de acerolas grandes. Porque essas acerolas pequenas ficaram desse outro lado aqui do abismo. Tá? Então imaginem todas essas coisas atuando na formação das espécies. As mutações, a troca normal de material genético, o material genético tem que ser herdável, né? E as barreiras geográficas e os cruzamentos preferenciais, né? Por exemplo, você pode ter um embaralhamento aqui, ó. Nunca ela pegar uma grande, depois o filho dela pegar uma grande também e o outro pegar uma grande para ir fecundando. Isso é uma coisa bastante tendenciosa que eu criei aqui para mostrar como se origina as espécies, mas o que ocorre na verdade é muito mais caótico aqui no meio, né? Por exemplo, a pequena conhecer a média, e a média conhecer uma maior, aí a um pouco maior conhecer uma maior ainda. Isso é uma coisa tendenciosa. É o que se chama de cruzamentos visando um objetivo, né? Por exemplo, às vezes você quer que a sua espécie original de acerola fique maior, aí você sempre cruza os filhos dela com outras acerolas maiores, tá? Mas na natureza isso é muito mais caótico e é necessário muito mais gerações do que as gerações aqui que eu coloquei para originar novas espécies, tá? Quando as espécies partem de coisas parecidas como aqui elas poderiam trocar material genético entre elas, ó, né?
por exemplo, essas duas, em vez de originar só esse filho, originaram 4 filhos, 3 filhos. E um desses filhos conheceu aquela. Aqui também, ó, em vez de essas duas originar só esse filho e esse filho conhecer essa, poderia ter mais filhos aqui, ó. E aí um daqueles filhos conhece uma pequena. Então essas linhagens que eu estou criando aqui, elas são muito mais complexas do que eu estou mostrando aqui, tá? E o que vai acontecer é que em outros tipos de organismo vai ocorrer competição, morte, atração sexual, preferências sexuais, e todos esses outros fatores, eles também vão entrar aqui na jogada, na seleção das acerolas, né? E a gente pode sair de acerolas bastante parecidas aqui, originando espécies de acerolas, depois chegando até aqui, por exemplo, bastante diferentes, né? Por exemplo, se essa aqui, ó, é bastante diferente daquela lá, ó, então a gente já poderia até chamar de espécies diferentes. Quando a gente parte de coisas bastante parecidas para chegar em coisas bastante diferentes, através de retrocruzamentos, ou seja, cruzamentos sempre procurando uma direção diferente da direção que as acerolas vinham seguindo, por exemplo, sempre cruzando com uma acerola grande, sempre cruzando com uma acerola grande, tá? Aqui, por exemplo, sempre cruzando talvez com uma acerola pequena, de novo com uma acerola pequena, de novo com uma acerola pequena, até que vai diminuindo o tamanho das acerolas. Isso se chama, esse processo de partir de coisas semelhantes para originar coisas diferentes, se chama seleção divergente, tá? E quando a gente parte de coisas bastante diferentes, como essas aqui, ó, contra aquelas lá, e depois a gente chega num tipo bastante semelhante de acerolas, é seleção convergente, evolução convergente, certo? Então, não é um processo muito simples de se entender como se originam as espécies, mas elas se originam conforme as pressões do ambiente, as escolhas das acerolas e o material disponível e a entrada de material novo como a mutação. Agora eu gostaria de encerrar explicando o que é a segunda lei de Mendel, tá? Que é a lei da segregação independente de caracteres, que é o seguinte, é bem fácil de entender, quem vê cara não vê coração, ou seja, quando você seleciona as acerolas por tamanho, você não controla muito a cor, tá? E quando você seleciona as acerolas por cor, você não controla muito o tamanho. Então isso também é um fator interessante na origem das espécies. Muitas vezes os parceiros então estão interessados no tamanho, preferem só as acerolas grandes, né? E pode se originar uma acerola grande e verde, porque o verde vem junto com o grande, tá? Agora, se os seres escolhem só o verde, a cor, eles vão perder um pouco da seleção no tamanho. Em resumo, se você seleciona por tamanho, você não tem tanto controle para selecionar a cor vem junto com o pacote. Se você seleciona por cor, talvez você não consiga selecionar tanto por tamanho. E essas são só duas características. Imaginem um ser humano, cor dos olhos, cabelo, lábios, tamanho, peso, né? Beleza. Quando você seleciona uma pessoa para ser a mãe dos seus filhos, você vai selecionar por alguns atributos. Outros atributos vão vir de bônus, aí você vai ter que depois conviver com o moleque. Pode ser que você escolheu uma mulher muito bonita, só que ela é braba. E aí o moleque vai nascer brabo, tá? Só para dar um exemplo do que é a lei da segregação independente dos caracteres, a segunda lei de Mendel, que é importante aqui no processo de seleção natural da origem das espécies. Certo? Então procurem em casa algumas frutas, algumas plantas, né? E tentem criar gerações, combinando sempre uma pequena com uma média, depois uma média com uma grande, uma média filha daquelas duas médias e outras da média e da grande com uma mais grande ainda. Tentem ir criando extremos para vocês perceberem como vai se originar as espécies aqui, ó, tá? E também podem introduzir mutações, para ver como uma mutação é uma mudança bastante drástica. Se ela for herdável,
ela vai dar uma mexida, uma esculhambada aqui no processo da origem das espécies. Então a gente pode partir dessas, chegar nessas. Pode partir também dessas e chegar naquelas. Pode partir dessas, chegar nessas, e pode partir dessas e chegar nessas. Tudo isso em função de uma coisa importante que eu ainda não falei, que é a seta do tempo. Se o tempo for assim, né, aqui é tempo zero e o tempo for naquela direção aumentando, plantas bem diferentes podem convergir para plantas parecidas. Tá? E se o tempo seguir nessa direção, a seta do tempo, plantas bastante parecidas podem no futuro, por isolamento e por mutação, originar espécies bastante diferentes. Certo? Desde que essa aqui não consiga trocar material genético com essa e originar um descendente fértil. Aí seriam espécies diferentes pelo critério da fertilidade e da descendência. Espero que eu tenha contribuído para vocês entenderem melhor como funciona o processo de seleção natural. Então, um grande abraço e até a próxima.